Olá, empreendedora, olá, empreendedor. Sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa manter-se melhor informado, ter melhores condições de fazer a gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com um oferecimento da construtora Miramar. Construtora Miramar que sempre tem um lançamento, empreendimentos já entregues, com últimas unidades à venda. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos da construtora Miramar. Você terá a oportunidade ao longo do nosso episódio de hoje, do seu canal da NTBA, a buscar o QR Code ali com as informações dos lançamentos, Ilhas Resort, Navegantes, Viana e outros tantos empreendimentos que somente a construtora Miramar, aqui em Santos, no litoral de São Paulo, tem para oferecer para você, empreendedor, para você, empreendedora, aquele cantinho especial gostoso para viver com conforto com a sua família. Construtora Miramar. O canal da NTBA também conta com o apoio de Palais Hotel, a sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, a uma quadra da praia, próximo aos principais atrativos turísticos da cidade e com fácil deslocamento para as regiões, para as cidades vizinhas da região, da nossa região turística da Costa da Mata Atlântica. E aqui vai uma ressalva importante: café da manhã com gostinho de casa de vó. O pessoal do Hotel Palais tem um verdadeiro cuidado com o café da manhã, um cuidado no preparo, nos doces, nos salgados. Vale a pena você se hospedar, sua família, para fazer negócios, para o lazer. Palais Hotel, sua melhor opção de hospedagem no litoral de São Paulo. O canal da NTBA também conta com o apoio de SRM Contabilidade. Mais do que uma contabilidade para fazer débitos e créditos, emissão de guias para recolhimento de tributos e impostos, balanços e balancetes, SRM Contabilidade é sua parceira estratégica. Consegue aliar pessoal qualificado, equipe muito bem qualificada, experiente com tecnologia. Surpreenda-se com SRM Contabilidade, a sua parceira estratégica para o seu negócio. No episódio de hoje do seu canal da NTBA, eu queria fazer uma rápida reflexão com você, empreendedor, com você, empreendedora. Uma das coisas que todos nós, como empresários, desejamos e precisamos é conhecer cada vez melhor quem nos procura, portanto, o nosso cliente. Invariavelmente, nós estamos atrás dos dados, das informações desse cliente. O grande problema é como trabalhamos, armazenamos e cuidamos destas informações, que hoje mais do que nunca são importantíssimas, não só para manter o nosso negócio, mas para manter a credibilidade e a confiança daquilo que nós fazemos. Porque hoje, com os dados, com a facilidade que nós temos hoje pelos meios tecnológicos, com dados como CPF, nomes, datas de nascimento, e-mail, filiação, qualquer um pode se passar por terceiros. Essas são algumas, talvez, desvantagens que nós vamos discutir hoje quando os dados não são bem tratados, não são bem cuidados por parte de nós, todos nós empresários. É esse assunto e outros que nós vamos discutir no episódio de hoje do seu canal da NTBA, na nossa conversa no café. Conversa no café com a NNA Santos Consultoria e Projetos, consultoria que acompanha você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado, para que possa discutir com você como é que está o andamento da sua empresa, projetar a sua empresa para o futuro, fazer o seu reposicionamento estratégico, fazer a sua empresa prosperar. NNA Santos Consultoria e Projetos, tenha sempre um bom profissional ao seu lado, traz para você, nesse cantinho gostoso da nossa conversa no café, doutora Rosana Coelho. Seja muito bem-vinda ao canal da NTBA. Obrigado. Vamos falar um pouquinho da proteção de dados, né? Hoje a gente está, tudo são os dados e infelizmente a preocupação que deveria ter por parte do próprio titular ainda não existe. É mais ou menos o que aconteceu com o Código do Consumidor. Demorou um tanto para o consumidor buscar os seus direitos. E eu entendo, e assim, as pessoas que estudam proteção de dados estão vendo que a procura do titular vai ser mais ou menos como uma questão do consumidor, buscando os seus direitos. Talvez um pouco mais rápido em questão de toda a mídia, que está mostrando para nós essa questão da vulnerabilidade dos dados, porque não existe ninguém, infelizmente ninguém, que já não tenha sofrido uma ligação oferecendo um empréstimo,
oferecendo um cartão. Hoje mesmo disseram que fizeram uma transferência de R$ 12.000 na minha conta. Eu falei, eu nem tinha esse saldo. Poxa, eu também estou precisando de uma notícia como essa, doutora. Eu nem tinha esse saldo na conta. Aí disseram, foi suspeito e foi bloqueado. O banco que eu não tinha conta, não tenho conta. O numerário que não estaria disponível na conta para transferência. Sem dúvida. E eu fui alertada. Assim, o banco foi tão bonzinho que ele me alertou. Ele só queria para confirmar o meu nome completo, o CPF, para confirmar o cancelamento da transferência. Perfeitamente. Aí, o que acontece? Aquela pessoa menos avisada, nossa, mas ela nem lembra que ela não tem conta, Sim. que ela não tem aquele dinheiro. Mas só o fato de dizer que você sofreu uma invasão na sua conta já deixa a pessoa aterrorizada e ela já fornece os dados. Isso, infelizmente, está acontecendo todos os dias. Eu acho que essa é a preocupação, por isso nós estamos aqui para conversar com você hoje, empreendedor, com você hoje, empreendedora, sobre a Lei Geral de Proteção dos Dados e a observação pelos pequenos negócios. Porque, doutora, é interessante, como você comentou agora há pouco, da mesma maneira que nós temos o Código de Defesa do Consumidor e as pessoas aos poucos foram entendendo qual a relevância do código e o que de fato ele protege a nós enquanto consumidores, porque também é interessante, quando a gente está falando aqui para o empreendedor, né, para a empreendedora, nós somos consumidores, né? Não é porque nós temos o nosso negócio, que nós temos, empreendemos, temos a vontade de fazer as coisas acontecerem pelas nossas próprias energias, que a gente também não é consumidor e a gente também tem os nossos direitos. Mas o que eu queria chamar a atenção, principalmente na questão dos dados, eu aqui não vou dizer qual é o nome do viaduto, mas da maior cidade brasileira, se comprava ou se compra ainda pendrives e CDs com dados do universo de pessoas. Sim. Como a gente consegue chegar nesse ponto? Infelizmente, nós temos não só assim, é que eu posso dizer, os hackers, muitas vezes, infelizmente, profissionais das próprias instituições, das próprias empresas que têm acesso às informações, vão vender essas informações. Isso é muito triste, mas infelizmente existe. O por isso da importância das empresas estarem regulamentadas. Porque se você está regulamentado, você tem um bom código de conduta, se você percebe que um funcionário seu está infringindo a lei de proteção de dados, ele pode ser, inclusive, dispensado por justa causa. Então, a proteção de dados ela não protege somente o titular, mas também e principalmente a instituição que trata os dados. Porque quando a gente fala tratar dados, o que é isso? Significa, para a legislação, para a lei de proteção de dados, tratamento de dados ele se inicia com a coleta dos dados e vai até o seu descarte, que infelizmente o que a gente tem visto, as empresas esquecem da questão do descarte. Ele fica lá, no arquivo morto da empresa, seja ele físico, seja digital, e os dados ficam lá. Às vezes usados como rascunho indevidamente, às vezes vão ser descartados num computador que não foi limpo, o seu arquivo, e aí isso é um vazamento. Isso é um vazamento e entrega de mão beijada, né? Isso que você está comentando, doutora, principalmente na questão, vamos falar aqui do analógico, né, do papel impresso, Sim. É muito comum, ou pelo menos até pouco tempo atrás eu observava isso com maior frequência, de você ver em grandes, né, sacolas de lixo, principalmente naquelas zonas mais comerciais das cidades, um monte de relatórios, um monte de notas fiscais de segundas vias jogadas no lixo. Formulários contínuos, eu sou de época de pegar, eu criança, pegar relatório de formulário contínuo com lista de um monte de nome. Eu achava um grande barato aquilo. Isso até as instituições financeiras faziam. Infelizmente, mas até as próprias instituições faziam o descarte das planilhas e dos relatórios com nome, dados, valores, tudo. A lei veio realmente para proteger tudo isso. Então, já é uma preocupação que não é a nível de Brasil, não é o governo brasileiro que está preocupado com a proteção de dados. É uma preocupação mundial. E ela tem o seu berço na Europa. Que até eu comento bastante, porque assim, por que nós não temos essa mentalidade? O brasileiro deixa as coisas assim um pouco mais frouxas, porque a Europa é o berço da proteção de dados em função das receptações de correspondências na guerra. Então, criou-se uma cultura de proteger os dados. Mas nós passamos por isso também, se nós formos analisar isso na época da ditadura. Só que o brasileiro não tem essa consciência.
Tanto que hoje você vai ver a questão de valores de dados na Dark Web. O dado do brasileiro não tem preço. Nossa, por que não tem preço? É caro? Não, porque é tão fácil de conseguir que não existe valor. Eu te dou a lista, você não precisa comprar. Então, para você ver como o brasileiro ainda não absorveu essa cultura, essa conscientização. Então, nós falamos que a proteção de dados ela veio mudar a cultura de um povo. E ela a nível mundial, porque tudo vira em torno dos seus dados. Então, a sua vida é o seu CPF, é o seu nome, é o seu RG, é o número do seu telefone, é o IP da sua máquina. Tudo isso identifica você. Então, nós estamos cada dia mais invadidos e não estamos dando conta disso. Então, a lei no Brasil, ela foi instituída em 2018 e ela foi criada de uma forma geral. A proteção de dados ela foi para todo e qualquer agente de tratamento. O que é agente de tratamento? Aquele que coleta os dados, aquele que trata os dados. Ele também pode ser aquele que coleta, que dita as normas sobre aqueles dados, o que eu quero fazer com esses dados, o que eu não quero fazer, como pode ser aquele que manda. Então, nós temos aquele que controla e aquele que opera os dados. A gente dá muito exemplo de quê? De uma contabilidade. Eu sou a empresa, tenho o comando dos dados dos meus funcionários, mando para a contabilidade, eu quero o salário disso, eu quero férias daquele, eu quero isso, eu quero dessa forma que seja conduzido. Então, a contabilidade, nesse caso, ela é operadora dos dados dos clientes. Quando foi em 2022, a Autoridade Nacional, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que regulamenta a lei, ela introduziu os agentes de pequeno porte. Quem são esses agentes de pequeno porte? São as pequenas empresas, as MEIs, os autônomos, as startups, empresas sem fins lucrativos. Então, ela foi muito mais específica, né? Porque a lei diz que caberia à Autoridade Nacional regulamentar sobre as pequenas empresas. Então, ela diz quem são e como eles se enquadram. Então, independente da sua atividade, né, da sua natureza jurídica, Sim. se é um MEI, se é um autônomo, se é uma pequena empresa, também tem a questão do faturamento. Isso aí você se qualifica como Pequena empresa. agente de pequeno porte. Isso. Né? Porque não é só a pequena empresa, os autônomos também entram. Sim. E qual é a vantagem? A Autoridade Nacional, com a Resolução 2 de 22, ela flexibilizou o tratamento. Como que essas empresas elas vão poder se adequar? Elas vão precisar seguir a LGPD na sua íntegra? Não, ela tem uma flexibilidade, mas ela tem que cumprir. Entendeu? Então, aí vem essa questão importante que você colocou. Existe a lei, que vamos colocar assim, um grande guarda-chuva, mas voltado para esses pequenos operadores, eles têm alguns benefícios. Exatamente. Né? Mesmo, vamos imaginar que uma das causas disso seja manter esses dados seguros, porque isso envolve tecnologia, envolve aporte, né, de banco de dados, de segurança, de criptografia e outros elementos tecnológicos, porque aquilo que é analógico você destrói. Né? Você compra uma fragmentadora de papel e destrói. Né? Não precisa tacar fogo não, só fragmentar. Agora, quando a gente fala do digital, e você tocou num ponto que sempre é muito relevante, que é o IP. Né? O IP, que é o Internet Protocolo, né? Que na verdade é o que identifica a impressão digital de qualquer equipamento eletrônico. Por isso que muitas vezes você usar o exemplo talvez mais simples que a gente conhece, toda vez que a gente faz uma alteração, e não estou fazendo propaganda aqui da empresa, né? Mas toda vez que a gente faz qualquer login do Google, ele imediatamente encaminha um e-mail dizendo o seguinte: foi feito o acesso numa máquina tal, em tal localidade, com IP tal. Ou seja, está identificado porque nas transações eletrônicas e digitais, o IP já está obrigatoriamente consignado. Então você consegue detectar a origem. É isso, né, doutora? Exatamente. Então, o IP identifica a pessoa que fez. Então, aquela máquina, né? Aquela máquina. Então, ele é uma forma de tornar, que a gente fala assim, tudo aquilo que identifica ou que torna identificável.
Então, todos esses elementos estão protegidos pela proteção de dados. Não é só o número de documento, é tudo que torna a pessoa natural identificável. Então, as pequenas empresas, elas precisam se adequar. E assim, a gente fala que essa adequação precisa ser mais rápida, por quê? Porque ela é em cadeia. As multinacionais começaram a se adequar. Quem presta serviço a elas precisa estar adequado, quem presta a cadeia está descendo. Então, você, como pequeno empreendedor, você pode perder a oportunidade de prestar um serviço para uma empresa que, por sua vez, presta serviço para uma multinacional porque você não está adequado à lei. Mas por que isso? Porque a lei diz que a responsabilidade é solidária. É solidário. Então, eu posso estar redonda, a empresa está perfeita, mas eu contrato uma outra que não está. E existe uma falha, e aí eu sou responsabilizada. Então, grandes empresas que são anunciadas aí, a C&A foi uma, que eu me lembre, se eu não me engano, a Amazon também, que foram autuadas em razão de vazamentos de terceiros. Porque existe a questão da vulnerabilidade no processo, e daí quando a gente fala de toda a cadeia, né, que está ali na prestação de serviço, existe o processo de certificação, né, que isso ainda não está tão abrangente na questão da LGPD, sim, mas como a gente já sabe, na questão da ISO, por exemplo, né, a empresa ela detém uma ISO 9000, série 9000, série 14000, série 18000, enfim. Só que para ela continuar mantendo essa ISO, toda a cadeia produtiva a ela atrelada também tem que estar consignada. Exatamente. Porque senão há uma falha no processo. Isso que você está chamando a atenção é importantíssimo, daí o cuidado. Agora, para não deixar assim o terror, que também tem muita coisa do terror, o que eu, como pequeno empreendedor, vamos falar aqui diretamente para aqui para o pequeno empreendedor. O que o pequeno empreendedor pode ter de margem de manobra para poder usar a seu favor, e unicamente a seu favor, os dados do cliente? Primeiro, coletar somente o necessário. A lei já fala, a finalidade tem que ser específica, eu não posso coletar dado aleatoriamente. Então, a finalidade e a necessidade são assim os primeiros itens que precisam ser destacados. E a transparência. Na hora que eu coleto os dados, eu falo, preciso do seu RG para tal coisa, de acordo, por exemplo, eu preciso do seu CPF para emitir o cupom fiscal. Sim. Nisso eu não preciso, porque nós temos assim as bases legais das quais eu posso tratar os dados. Por exemplo, no caso do cupom fiscal, eu não preciso nem do consentimento do titular. O senhor quer nota fiscal? Eu quero, então eu preciso do seu CPF. Mas por quê? É uma obrigação legal. Eu preciso do seu CPF para emitir o cupom fiscal. Se o senhor não emitir, se o senhor não me fornecer, infelizmente eu não vou poder emitir. Então, isso... Porque quando a lei foi criada, todo mundo foi o terror. Não, precisa de consentimento, consentimento, consentimento. Ótimo, eu te dou consentimento hoje, amanhã eu falo, revogo o meu consentimento. E você não faz mais nada com os dados. E, às vezes, aqueles dados eram necessários e tinham um fundamento numa outra base legal. Então, primeira coisa, tem que ter conhecimento da lei. Sem dúvida. Não tem como, não tem como estar adequado à proteção de dados sem contratar uma assessoria. Precisa ser um advogado? Necessariamente não. Precisa alguém que tenha conhecimento pleno da lei para que possa te adequar. Então, a pequena empresa, o agente de pequeno porte, ele vai ter uma flexibilidade em relação aos relatórios de impacto, eles são mais simplificados. Ele não precisa necessariamente contratar o encarregado de proteção de dados. Ele pode, porque tudo isso está incluído como boas práticas da empresa. Sem dúvida. Mas ele tem que ter um canal, ele tem que ter, olha, titularidade, se você quiser alguma coisa, está aqui o telefone no qual você vai ter que você entra em contato e nós damos informações. Porque é um direito do titular saber quais os dados que você trata, como esses dados são armazenados, qual a finalidade, porque lá atrás ele forneceu os dados, não existia lei, mas hoje ele quer saber. E é um direito dele, está lá na lei. E se você se negar, ele simplesmente entra no site da Autoridade Nacional e fala, olha,
A empresa X se nega a fornecer os dados. Lógico, ele vai mandar um e-mail, não é um simples telefonema. Sem dúvida. Isso tem que ser formalizado. Claro. Mas ele vai chegar, porque é muito simples, é só entrar no canal da Autoridade Nacional, lá, violações, e ele vai fazer a denúncia. E vai ser autuada a empresa. Ela vai ser fiscalizada primeiro, né? Sem Para dúvida. saber. Mas no primeiro momento, doutora Rosana, me corrija se eu estiver errado. A grande farra dos dados era a venda desse banco de informações, Sim, sim. né? Porque, como você lembrou agora há pouco, a questão dos bancos, a questão eventualmente de agentes de crédito, principalmente que passavam isso para outros, porque era estranho a gente receber ligações, receber e-mails de empresas com as quais a gente nunca teve relacionamento, né? Inclusive, aí aproveitando, até usando como próprio exemplo, eu já fiz compra sem fazer compra num grande magazine. E eu nunca pisei naquele magazine. Uhum. E aí vinha descobrir que eu comprei 2 celulares em Goiás. Eu falei, olha, faz décadas que eu não vou a Goiás. Então você começa a rastrear e você veja que de algum momento, por alguma situação, aonde foram caçar meu nome e meu CPF, que é o que é a base para a emissão de uma nota fiscal, porque o endereço, você coloca o endereço que você quer, basta dizer o CEP, pois o CEP lá está tudo certo, vai descer lá, escolhe um número. Agora, o CPF, de alguma maneira, foi vazado. E acho que cabe aqui assim chamar a atenção, quando você preencher qualquer que seja o formulário, veja a origem desse formulário digital. Veja se ele é seguro. E mais do que isso, veja a política de cookies. Sem dúvida. Então, todo mundo aceite cookies, aceita tudo, você não quer nem saber o que é. Muita gente não sabe nem, a maioria não sabe o que é o cookies. O cookie não é aquela bolachinha também, embora eles até colocam um desenho da bolachinha. Né? Se escreve igual, tem o símbolo bonitinho, só que acontece, são os cookies os responsáveis pela transmissão dos dados. Se você tem a questão, tem os cookies necessários, que você pode mostrar para você, aquele site abrir no teu computador, ele precisa ter aquele cookies temporário. Acabou, você fechou, ele apaga. Só que tem aqueles outros que ficam, e eles que são responsáveis de levar todos os teus dados para a publicidade. Então, muito cuidado da questão do cookies. Quando você entra num site, que se você não aceitar todos, ele não abre, já não rejeita. Porque, infelizmente, tem isso. Cabe denúncia disso. Por quê? Porque ele não pode obrigar você a aceitar que os seus dados sejam distribuídos, vão para campanhas de empresas que são os terceiros que estão através daquele site. E às vezes não é nem o seu dado de documento, basta o IP e a sua navegação. Então você vai, obviamente, com os algoritmos, traçando o perfil das suas escolhas, e não é à toa que a gente acaba de sair de alguma coisa, começa a pindar em todo o site que a gente entra, aqueles anúncios. Você vai comprar uma geladeira, ou pior, você nem compra e nem faz a pesquisa. Você está com o celular ali do seu lado, aberto, e você fala assim, nossa, eu quero comprar uma geladeira, mas eu quero uma geladeira assim, assim. Você vai começar a receber propaganda, porque o próprio celular, ele capta essas suas informações só de você falar próximo a ele. Então, nós estamos hoje muito mais vigiados do que em épocas O Big Brother é real e planetário, não é só na casa da emissora. Não, infelizmente não. Então, o alerta hoje não é só para o titular de dados. O titular de dados cuide dos seus dados, não divulgue a qualquer um. Procure saber por quê e qual a finalidade, qual a necessidade de você fornecer aquela informação. E você, empreendedor, aí vem a questão das boas práticas que a lei fala. Use os dados da maneira correta, da forma que realmente você precisa usar. Então, se você precisa os dados para 2 finalidades, explique para quem você está coletando. Olha, eu preciso dos seus dados para o nosso cadastro, para efeitos de publicidade, que você já concordou, porque ele já deu o consentimento, mas também vou precisar para emitir a nota fiscal. Sim. Então, você tem que deixar a transparência, um dos princípios da lei é a transparência. Então, o pequeno empreendedor, ele tem condições de fazer isso já de imediato. Eu não tenho como contratar ninguém nesse momento. Então, eu vou
ler a lei e vou ver o que eu posso fazer, a primeira coisa que você tem que fazer, não coleta dado desnecessário. Tem loja que você vai, só pergunta até o teu tipo de sangue. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Para quê? Ah, é cadastro da loja. Tá, mas qual a finalidade desse cadastro? Você vai me mandar propaganda? Primeiro você tem que perguntar se eu concordo. Concordo. A senhora gostaria de fazer o cadastro para receber as nossas promoções? O que você precisa do cadastro? O meu nome, primeiro nome e o meu e-mail. Ou o meu WhatsApp, se eu concordar em fornecer. Para que o meu CPF? Para que o meu endereço completo? Para que a data do nascimento? Vai mandar a oferta de... Mas tem que esclarecer. Vai me dar presente? Não, vai te dar um descontinho. Ah, tá. Se for presente, talvez a gente pense, né? Falar data de aniversário. Então, são todas informações que o empreendedor ele também tem que ter essa cautela, porque às vezes não sabe nem por quê, mas antigamente fazia aquele cadernetinha com todos os dados e continua se usando essa prática. Gente, não pode, porque você está colocando em risco a sua empresa. Porque, infelizmente, eu vou citar alguns exemplos que você fala, nossa, mas que absurdo, mas existe. Nós tivemos um problema muito sério de um currículo que ficou na impressora. Não foi maldade, foi ingenuidade, mas foi uma grande infelicidade. Os meninos que estavam tirando cópias acharam a moça bonita. E ligaram para ela. Primeira coisa que ela fez, onde vocês conseguiram meu telefone? Ah, a gente viu seu currículo aqui na empresa X. Acabou. Isso foi vazamento de dados. A empresa foi processada. Então, mandei um e-mail errado com a planilha do seu Joãozinho para o seu Pedrinho. Vazamento de dados. Isso é uma coisa que a gente pode ver com uma certa frequência. Os prestadores de serviço que mandam tudo pelo WhatsApp ou mandam tudo por e-mail. Mandou uma folha de pagamento para o cliente errado. Isso é vazamento de dados com salário, com várias informações. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós temos as questões da saúde, que entra como dado sensível. Claro. Nós temos a questão racial, a questão de opção sexual. São todos dados que, para a lei, são considerados dados sensíveis. Mas por que isso? Porque são dados que vão causar discriminação naquela pessoa. Sem dúvida. Então, tem uma série de coisas que não é só, como assim, o despreparo e a falta total de conhecimento que as pessoas têm. Então, a lei está aí, ela está aí desde 2018. Ela hoje se encontra plenamente em vigor, porque em 2021 que as multas passaram a ser aplicadas. Hoje, as penas elas vão desde multa diária, multa por infração, perda do uso daqueles dados e uma das maiores penas que eu entendo que seja é a questão da divulgação. A tua empresa ela vai ficar preterida. O que acontece? Ela vai perder a credibilidade, porque a divulgação ela se faz necessária. Toda vez que houver um vazamento que venha a produzir algum risco, ele não precisa causar o risco. Ele pode, a presunção daquele risco, ela tem que ser divulgada. Então, uma das exigências da lei é a divulgação do incidente. Sem dúvida. E aí? Doutora Rosana, café quando é bom passa rápido, né? Pois é, a gente tem então, conversa para mais de metro. Conversa para mais de metro aqui. Eu gostaria muito de te agradecer a tua participação eu que agradeço no episódio a oportunidade do canal da NTBA, sabendo que você vai voltar mais vezes, porque nós temos outros assuntos para discorrer, que é importante ter esse conhecimento técnico e com uma linguagem que seja acessível, principalmente ao pequeno empreendedor, que é a nossa grande preocupação. Eu espero ter sido clara, porque assim, a lei em si, ela é tem muitos detalhes, mas ela não veio, assim, todo mundo vai ver, ela veio engessar. Não, ela veio proteger tanto a organização como o titular. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, com o oferecimento da construtora Miramar, que sempre tem um empreendimento certo para você, empreendedora, encontrar aquele cantinho gostoso, com conforto, muita tranquilidade e segurança, para viver bem com a sua família. Fique atento aos lançamentos, seus empreendimentos já entregues pela construtora Miramar. Com apoio de Palais Hotel, a sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, no litoral de São Paulo, com todo conforto, segurança, para o seu lazer,
para fazer negócios, para passar um final de semana com a família. E eu chamo atenção para o cafezinho da manhã, café da manhã com gostinho de casa de vó. Vale a pena você hospedar-se no Hotel Palais São Vicente, litoral de São Paulo. Com apoio também de SRM Contabilidade, contabilidade que mais do que uma contabilidade é sua parceira estratégica para fazer o seu negócio prosperar e para que você tenha, assim, toda a tranquilidade, associando tecnologia a um pessoal altamente qualificado. SRM Contabilidade e também com apoio de Helena Santos, consultoria e projetos, que acompanha você empreendedora, por toda a jornada empresarial. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!